A paz do Senhor, crianças. Aqui é Tia Jéssica e eu quero saber se você está pronto para mais um Culto Kids. Eu estou prontíssima. E hoje a gente vai falar sobre uma história muito massa e vai aprender sobre o tema Calçados com o Evangelho da Paz. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Aí agora você vai tirar aí do seu redor, da sua casa, tudo aquilo que atrapalha essa concentração, porque é muito importante. A gente está super concentrados e vamos orar juntos, amém? Então chama aí teus irmãos, quem quiser assistir o Culto Kids com você, seus pais, que agora a gente vai orar para a gente começar. Então junta aí tuas mãozinhas e se concentra para a gente falar com o Papai do Céu. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais um domingo, te agradecer por mais um Culto Kids, te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, dizer que a gente é muito grato, muito obrigada pelo teu amor, obrigada porque nós temos comida, tomamos um café da manhã reforçado, almoçamos, porque nossos pais, nossa família está com saúde, então nós somos muito gratos, Senhor. Fica com a gente durante todo esse culto e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mas antes da gente realmente falar sobre esses calçados, né, esse sapato que você deve usar do Evangelho da Paz, eu quero perguntar a vocês, vocês gostam de andar descalço? Eu adoro andar descalço, mas andar descalço, igual essa imagem aqui, quando é numa grama fofinha, é bom, né? Mas e quando a gente vai andar descalço assim, ó, numa superfície, no chão cheio de pedra, que tu pode se cortar todo sujo, com areia quente, com chão quente, será que é bom? Andar descalço é bom, mas depende, né? Na verdade, dependendo do solo ali que tu tiver, é melhor tu andar assim, tu andar calçado, tu usar um tênis confortável, uma sandália confortável. E lá na época de Jesus, sabe o que os soldados faziam? Eles precisavam ter suas armaduras para guerrear, que a gente já está aprendendo sobre as armaduras, né, do cristão que deve ter. Mas um dos itens da armadura que eles precisavam ter é esse calçado. Se eles tivessem com um calçado confortável, adequado, se eles fossem para a guerra, é muito melhor. Se tu tem aí teu pai, tua mãe, alguém da tua família que é da polícia, do exército, tu deve saber que eles não vão para a guerra, para o trabalho, né, vestido uma sandália, uma chinela. Eles precisam usar um sapato resistente, né? A mesma coisa era na época lá de Jesus. Os calçados dos soldados, eles eram calçados específicos e especiais, igual essa imagem aqui. Aí tu pode pensar, tia Jéssica, isso aí tá parecendo uma sandália. Será que o soldado dava para ele guerrear com isso aí? Dava muito. Porque o que acontece? Esse calçado, ele é feito de couro, e couro é muito resistente. Dura por muitos anos, não se parte com facilidade. E como eles iam guerrear, eles precisavam de um calçado resistente, assim como o couro era. Outra característica do calçado deles é que os dedos dos pés ficavam livres, né? Não ficava tudo preso, amarrotado, prendendo, fazendo calo. Não. Os dedos ficavam livres, davam uma certa mobilidade ao soldado. As travas eram bem fortes. O que são travas? Já viu as chuteiras dos jogadores de futebol, jogadores e jogadoras? Tem travas embaixo para que eles consigam fincar na grama e não deslizar, não sair escorregando. Então, essa sandália deles aqui também não podia ser muito lisa no solado, né? Para eles não saírem deslizando e levar uma queda. Então, tinha que ter travas bem fortes. Então, esse solado, ele também era grosso, né? Porque imagina, tu andar quilômetros e quilômetros. Se tu andar muito, vai desgastar demais a sandália, para fazer um buraco no solado, né? Não era assim, pelo contrário, era forte, resistente. E eles conseguiam, com essa sandália, andar, correr e pular. O que eu quero dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer? Que eu e você também precisamos usar umas sandálias igual desses soldados. Mas assim, tia Jéssica, para a gente conseguir andar, correr, guerrear, só que nossa guerra é uma guerra diferente. Nós estamos falando no âmbito espiritual. Então, quais seriam as nossas sandálias que um soldado precisa ter para a gente fazer nossas batalhas espirituais? Sabe o que é que a Bíblia nos diz? Que nós, lá em Efésios 6:11, que a Jéssica acabou de botar aqui na imagem, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, a Bíblia diz, olha, vocês têm que usar armaduras, né? Que é o capacete, a couraça. Hoje a gente está falando sobre as sandálias.
E sobre especificamente esses sapatos, esses calçados, em Efésios 6,15 diz assim: nós precisamos estar calçados com os pés, né, na preparação do Evangelho da Paz. Então, as nossas sandálias nem são tênis, nem são havaianas, as nossas sandálias nem são como as soldados lá da época de Cristo, que são de couros, mas, na verdade, o que a Bíblia diz que nossas sandálias, que precisamos estar equipados da armadura espiritual, é do Evangelho da Paz. Aí nós vamos ver uma história agora que vai mostrar como é que a gente usa essas sandálias aí para o Evangelho da Paz. Então, senta que lá vem a história, que a Jéssica vai contar agora uma história de uma pessoa que tem tudo a ver com esse item tão importante da armadura que nós precisamos ter para a gente conseguir guerrear, certo? Então, se prepara agora para você ouvir essa história. Bom, a história é sobre Filipe. Tu conhece Filipe? Filipe é aquele que está lá na Bíblia, né? Filipe é aquele teu primo, teu colega da escola, não. Gente, a história de Filipe, certo? Muita gente não conhece, mas agora você vai conhecer porque a tia Jéssica vai contar a você. Filipe, ele era um cristão, ele acreditava que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. E ele sempre evangelizava quando ele tinha oportunidade. Ele recebe, né, uma ordem do Espírito Santo que ele deve seguir por uma estrada, em quem encontrar nessa estrada ele precisava ir pregando. Filipe, ele usava suas sandálias de couro, né, resistente, porque ele caminhava muito. Tá pensando que nessa época tinha ônibus, Tinha Uber? Tinha não, minha gente. O máximo que tinha era uma carroça. Na verdade, a maior parte do percurso que eles faziam, se eles quisessem evangelizar, era tudo a pé mesmo. E aí, Filipe, ele estava caminhando nessa estrada, até que ele avista uma carroça. A carroça era o meio de transporte da época, né? E nessa carroça, ele vai seguindo, se aproximando dessa carroça, e o Espírito Santo fala ao coração dele: vai lá atrás dessa carroça. Aquele povo daquela carroça precisa aprender de Jesus. Só que comparando a velocidade que uma carroça tem ao ser puxadas por um cavalo, e Filipe que estava a pé, Filipe ia precisar o quê? Olha, correr. E Filipe foi, porque ele estava ali, ó, além com a sandália dele, material, né, de couro ali para dar resistência na corrida, ele também estava ali, com as sandálias espirituais, pronto para falar do evangelho. E ele vai, se aproxima da carroça, e à medida que ele se aproxima da carroça, ele vê que as pessoas que estavam na carroça estavam lendo. E eles estavam, na verdade, fazendo a leitura de um texto lá em Isaías. E sabe qual era o texto? Dizia assim, ó: e o lugar da escritura que lia era este. Então, esse homem que estava lá na carroça estava lendo em voz alta, e estava lendo exatamente essa parte quando Filipe se aproximou. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contar a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Atos 8, 32, 33. Então ele lia essa parte, e aí Filipe vai e o questiona. Você sabe do que essa passagem que você está lendo está falando? Eu acho que o homem tomou um susto, né? Porque o homem estava com da leitura, daqui a pouco escutou a voz. Oxente, o homem correndo do lado dele na carroça, né? Aí o homem, não, olha, eu gostaria muito de aprender do que essa passagem está falando. Eu estou lendo aqui esse texto de Isaías, mas não estou entendendo muito bem. Quem é que vai poder me explicar? E Filipe, oxente, eu posso te explicar. Aí o homem fala: oxe, sobe aqui na minha carruagem, porque enquanto a gente estiver no caminho, você vai me explicando. Aí sabe o que Filipe diz a ele? Olha, essa passagem que tu tá lendo, é lá em Isaías. E ela fala sobre um cordeiro, né, que foi sacrificado, que foi para esse sacrifício mudo, não falou nada, um cordeiro imaculado. E ele fala: na verdade, essa passagem não tá falando sobre um cordeiro bezerrinho, não. Não, não é isso, não. Essa passagem, ela aponta para Jesus. Tu sabe quem é Jesus? E ele fala para aquele homem que estava na carruagem sobre Cristo. Ele fala: Cristo morreu por você, porque ele te ama. E ele morreu voluntariamente. Ele foi sacrificado ali na cruz. Uma ovelha muda, pronto para morrer pelos seus. E ele morreu por você. E naquele caminho ele vai explicando o que é que a palavra de Deus fala sobre Jesus e quem Jesus era. Aquele homem sente o seu coração queimando e fala: o que é que a palavra diz? Aí Filipe diz que só basta você reconhecer que você é pecador, que ele é o Senhor da tua vida e você é batizado e pronto. Ele: oxi, eu posso ser batizado agora? Aí Filipe, na hora: você quer Jesus na sua vida? Ele: se quero.
Então, eles param a carroça, igual essa imagem aqui, nessa carruagem, param, eles descem e ali eles são batizados e aquele homem recebe Jesus na sua vida. Aí eu lhe pergunto, você é um soldado de Jesus? Será que você seria ousado, igual a Filipe foi, de correr atrás de uma carruagem para poder falar de Cristo? Será que você não só está pronto com as suas sandálias que você está calçada aí agora, com o seu melhor tênis, o mais confortável, mas você está preparado com o Evangelho da Paz aqui, ó, na ponta da língua, para quando você tiver a oportunidade de alguém estar do seu lado, você falar sobre quem é Jesus? Você é um soldado de Jesus? Você está calçado com o Evangelho da Paz? Eu espero que você tenha respondido sim. Porque se você respondeu que ainda não, você pode fazer igual aquele homem. É só você pedir, reconhecer que você é pecador, pedir que Jesus entre na sua vida, que isso, ó, é suficiente. E aí, aprendeu sobre mais um item da armadura? Eu achei muito legal essa história de Filipe. Sabe por quê? Porque a gente aprende tanta história da Bíblia e às vezes a de Filipe passa meio batido, né? Mas ele foi muito ousado, não mediu esforços, correu atrás da carruagem e estava pronto ali com os calçados do Evangelho da Paz para falar sobre Jesus. Então, que você aprenda hoje sobre mais esse item, né? Que você se vista desse item. Para isso, a gente precisa estar sempre lendo a Bíblia para a gente poder falar, a gente tem que aprender, né? Tia Jéssica sempre tem que estar estudando para poder falar aqui com você, exatamente. Então, aprender sobre a palavra de Deus para a gente estar pronto no momento exato e oportuno para a gente falar sobre ele. Amém? Tu gostasse dessa história? Eu amei essa história. E mais para frente você vai aprender sobre outros itens da armadura, porque um soldado não só está calçado. O soldado usa seu capacete, usa sua lança, usa vários outros itens que a gente vai aprender o que é que significa cada um deles depois, tá? Então, tia Jéssica, manda um beijo para você. A gente vai agora orar para a gente terminar, agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa. Eu espero que você tenha aprendido bastante e pedindo a ajuda dele, né? Porque Filipe, ele teve o direcionamento de Deus. Deus disse, vai por aquela estrada, vai lá, se aproxima da carruagem, né? Que Deus possa nos dar os direcionamentos também, para você ser um soldado de Cristo arretado, um soldado que está pronto todo o tempo para guerrear e propagar o evangelho. Amém? Então vamos orar para a gente terminar? Oremos. Senhor, muito obrigado porque a gente aprendeu um pouco mais sobre a tua palavra, sobre a história de Filipe. Nós queremos te dizer, Senhor, que queremos ser uns soldados igual a Filipe foi. Prontos para correr atrás daqueles que precisam ouvir, assim como ele correu ali atrás daquela carruagem, com a palavra na ponta da língua, com os nossos calçados, ó Deus, que vão atrás daqueles que necessitam de ti. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, e aqueles que te receberam no coração nessa tarde, que tu possa habitar ali, Senhor. Nós te queremos e te amamos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então é isso. Esse foi mais um Culto Kids. Espero que você tenha gostado. Fala com Deus no teu coração, né? Pede a Ele para Ele te ajudar, para você pregar essa palavra e levar ela cada vez mais à frente. Amém? Beijo. Tia Jéssica tá com saudade de vocês e boas férias, né? Tchau.